Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Tonde mamda tara labe yeme ya batelmi ma mo se batel nu fe yur song chipsa asam ton lagam da taba man fete ligi patare pange ton man de ro de ki fukre ki ndore mu pange ya to sampa no ga o bia soma e teba yum taba aba piga wendo ko ba linga wendo ko ba ne ba hanke pusa ta ba wen ne ba kri ne ba nu pa labe mon père te ayobe wendo ga wana mana bnyo ga hotel jugo ko mariam son ningi ne se ji pika la bela ba fut ne seba fanki. Este homem, Bartolomeu Savadogo, está sentado à sombra de uma árvore ao lado da mulher e dos dois filhos. Está a contar o que aconteceu no Natal de 2019, há 4 anos, quando a aldeia onde vivia, no Burkina Faso, foi atacada por militantes jihadistas. Ele próprio descreveu o horror do ataque, o assassinato do padre e dos paroquianos à frente de toda a comunidade, a destruição da igreja. Na história que vamos escutar na íntegra, mais daqui a pouco, ele vai contar como conseguiram fugir da aldeia. Agora estão num campo de deslocados internos. Melhor seria dizer num campo de refugiados dentro do próprio país. Neste programa especial de Natal, nós vamos recuperar histórias de cristãos que vivem em países onde o nascimento de Cristo é celebrado por vezes com angústia, ou medo, ou lágrimas. É preciso falar destas histórias. É preciso que estes cristãos saibam que não são esquecidos. É isso que queremos fazer no programa de hoje, um programa especial de Natal que está a começar agora. O Natal pode ser um tempo de festa, de alegria, mas também de tristeza. Muitas comunidades cristãs vivem dias difíceis. Algumas dessas comunidades são muito pequenas, quase insignificantes, mas o Natal também é celebrado por lá. É assim no Camboja, numa aldeia onde existe uma igreja antiga, fundada por um missionário francês ainda no século XIX. Uma igreja que foi quase destruída durante a guerra, mas que se reergueu. Nesta aldeia, nesta comunidade, vamos encontrar um sacerdote muito simpático, sorridente, o padre Totet, que nos vai falar desses anos negros em que o país foi dominado, Catarina, pelos Khmer Vermelhos. Khmer Vermelhos que deixaram atrás de si um rastro de morte e de violência de tal dimensão que eu diria que até é impossível quase imaginar que tenha acontecido. Sim, Paulo, de facto parece impossível, mas a verdade é que aconteceu mesmo, não é? Portanto, o regime, e podemos até dizer, Paulo, tal a violência que o que aconteceu foi um genocídio, não é? Dada a dimensão de todas estas consequências e todas estas atrocidades foram cometidas pelo regime. Portanto, este regime, que era liderado por Pol Pot, terá executado entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas durante aquele período, durante os anos da guerra, que foram de 75 a 79, portanto foram 4 anos, Paulo, em que cerca de 25% da população foi, então, assassinada. E no meio de todo este conflito, a comunidade cristã não foi poupada. Claro que não, Paulo. O regime comunista olhou para os cristãos como um dos seus alvos, embora neste país, de facto, a presença da comunidade cristã fosse, como é agora, também uma presença muito diminuta. Uhum. A igreja de que nós estamos a falar foi fundada, como eu disse há pouco, por um missionário francês em 1881. Sim, Paulo, e ao redor desta igreja, então nasceu uma pequena comunidade que vivia perfeitamente integrada na comunidade, portanto no país, e acabou por ser vítima também desta violência que foi imposta pelos Khmer Vermelho e a partir daí
tudo mudou, não é? Tudo mudou na vida desta comunidade. Portanto, esta igreja, como praticamente todas as outras do país, acabaram por ser utilizadas com outros fins, portanto, sem respeito pelo fim com que foi construída, portanto, foram danificadas, foram destruídas, foram vandalizadas. Portanto, muitas destas igrejas ainda têm as marcas das balas que foram disparadas na altura. Durante os anos da ditadura, Paulo, este templo também foi transformado num estábulo, até numa fábrica de descasque de arroz. Portanto, tudo isto com perfeitos sinais de desrespeito pelos templos sagrados que são usados pelas comunidades para os momentos de oração. Mas, felizmente, todos esses tempos negros foram ultrapassados, o regime mudou e, aos poucos, a Igreja voltou a ser um lugar de culto, voltou a ser um espaço de oração para a comunidade cristã, para a pequena comunidade cristã. E é de lá que vamos encontrar, então, o padre Tóted. Sim, o padre Tóted, Paulo, acaba por ser, de facto, um padre muito simpático e que acaba-nos por falar desta pequena comunidade, que é muito pobre, muito pequena, e que, apesar de tudo isso, Paulo, é uma comunidade muito solidária. Por isso, nesta altura do ano, no Natal, que é bom sabermos que em muitos lugares do mundo, de facto, existem estes cristãos, onde, apesar de serem uma minoria, como é o caso desta comunidade, uma pequena comunidade, é, de facto, uma comunidade onde existem os valores essenciais do amor, da amizade entregue aos outros, do apoio aos outros, da preocupação com o outro, desta solidariedade com os outros. Portanto, tudo isto são sentimentos que estão bem vivos nesta comunidade e que são muito importantes, então, marcarmos nesta altura do ano e que é importante para estas famílias e para toda a comunidade, claro. Muito bem, vamos então a essa primeira história inspiradora para o nosso programa especial de Natal. Uma história que nos chega então do Camboja e onde vamos escutar o padre Tótet a explicar com ternura que ele costuma dizer às pessoas da sua comunidade que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não possa receber alguma coisa. This church was founded by a French missionary in 1881. And this is one of the villages along the river. Most of the people here before were Vietnamese. Many of our churches in Cambodia were destroyed during the war. The military, they were in a helicopter and they were trying to destroy this church. In the walls of this church, there are so many gunshots, but it was not destroyed. During the Pol Pot regime, this church became a very secular place without respect. The stable for the cows also later on became the rice mill. All the traces of holiness were gone in this church. But the people have the good memory, the good example of living together. Vietnamese and Cambodians at that time was the source of the new faith for us. Now, there are about 70 people who are baptized here. After the Khmer Rouge regime, when they began to gather again, the members of this community became very active. This place, in a faraway village like this, was the source of so many leaders of the Church of the New Time. We are not able to renovate this church by ourselves. Our daily collection is only about $3. That's generous. We always rely on people outside to be missionaries with us because the donors who give us, I think of them as fellow missionaries. We always have something to give to them. The example of our life, our simplicity, and our suffering. I always tell my people here, no one is so poor that he cannot give, and no one is so rich that he cannot receive. Natal é um tempo de prendas, de ofrendas, de festa de família. É também um tempo luminoso de esperança. Neste Natal, como em todos os anos,
a Fundação AIS procura ajudar comunidades cristãs que passam por mais dificuldades. Já sabemos que a campanha de Natal deste ano está focada na ajuda à Síria, ao Líbano e à Terra Santa, mas há Natal em todo o lado, em todos os países do mundo, até nos lugares mais longínquos, mais distantes. É o caso, por exemplo, da selva amazónica, no Brasil. É por lá que vamos encontrar um padre polaco muito generoso, o padre Pedro Svevior. Um padre muito generoso, Catarina, mas que tem uma vida, podemos dizê-lo, muito difícil. Sim, Paulo, muito difícil, e basta nós dizermos a quem nos está a ver lá em casa que os seus paroquianos estão espalhados ao longo do rio, na Amazónia. Portanto, ele tem 35 comunidades à sua responsabilidade. Às vezes são pequenos grupos, pequenas famílias, não é? Que estão, mas que esperam, que querem vê-lo, que querem estar com ele, querem celebrar com ele, querem contar-lhes como está a sua vida. Portanto, e para quem nos está a ver lá em casa, Paulo, e só para perceber então a dimensão do rio e a dimensão desta região, então o Padre Pedro, para ver toda a sua comunidade, precisa, por norma, 3 meses, Paulo. São 3 meses para visitar todas as 35 comunidades. Portanto, temos a percepção da dimensão desta comunidade. E isto, o Padre Pedro consegue fazer isto só por um motivo, Paulo, porque a Fundação AIS ofereceu-lhe um barco para ele poder então viajar pelo rio acima até junto às suas comunidades. Muito bem. Um pequeno barco que ali no meio do rio faz, obviamente, às vezes de um carro todo o terreno. O Padre Pedro quer agradecer-nos esta prenda de Natal e, para isso, gravou até uma pequena mensagem. Desde o meio da Amazónia, escute o que este padre polaco tem para lhe dizer. Sou Padre Pedro Svevior, padre polonês, trabalho na cidade de Tefé, situada no coração da floresta amazônica. Eu tenho uma parte da paróquia na cidade e 35 comunidades no meio da floresta. Para visitar todas elas, é necessário cerca de 3 meses viajando de barco pelos rios. Os povos indígenas têm muita fé. Ninguém duvida na existência de Deus ao ver um mundo tão bonito que os circunda. Infelizmente, o mundo está mudando em um ritmo muito acelerado e muitos não conseguem entendê-lo. Os padres, muitas vezes, são seus únicos defensores contra as injustiças por parte dos grandes proprietários de terra. Apenas um pequeno número de pessoas participa ativamente da vida da igreja. Muitos católicos migraram para grupos pentecostais que prometem uma vida melhor e mais fácil. Graças ao barco que recebi de vocês, eu posso chegar até aqueles que precisam tanto da nossa presença. Em todo o mundo há muitos homens e mulheres como eu que querem estar perto das pessoas, apesar das dificuldades. Eles precisam da sua ajuda. Faça uma doação à ACN, o verdadeiro presente da fé, e mantenha viva a fé em sua família e ao redor do mundo. Deixe Jesus, que nasceu no meio dos pobres, nascer também em teu coração. Feliz Natal da Amazônia! Feliz Natal! Está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Hoje, um programa especial de Natal, em que estamos a contar histórias de cristãos que vivem um Natal diferente em países distantes ou em lugares muito pobres, onde falta quase tudo. É o caso de Santos Tai Gatluk, que vive num campo de refugiados do Uganda. Mas ele nasceu no Sudão do Sul. Ele é um dos rostos da tragédia que tem sido a história deste país, o mais novo país do mundo. Nós já vamos conhecer a história deste homem, mas antes importa falar do país, o Sudão do Sul. Eu falei em tragédia.
E é disso mesmo que se trata, não é, Catarina? Sim, Paulo, sem qualquer sombra de dúvida, é de facto uma verdadeira tragédia que se passa. Portanto, o Sudão do Sul ganhou assim a sua independência face ao Sudão em 2011, portanto, há relativamente pouco tempo, é o país mais novo do mundo, mas apenas em 2 anos, Paulo, ou seja, em 2013, começou então uma guerra civil, podemos dizer, uma guerra civil, entre os partidários do presidente Salva Kiir e do seu então vice-presidente, o Riek Machar. Portanto, a partir daí, desta guerra civil, deste conflito, resultou a morte de cerca de 400 mil pessoas e milhões de pessoas deslocadas e refugiados. Portanto, desde então tem havido várias tentativas para um acordo de paz, para haver o estabelecimento de paz neste país, mas infelizmente a violência continua e o que sabemos é que muitas pessoas continuam então a viver em campos de refugiados, em campos de deslocados. E muitos estão já fora do país, como é o caso de Santos Tai Gatluk. Ele nasceu em 1986 numa família cristã de agricultores e de pastores. Quase todos eles já morreram. E ele sabe bem o que é a guerra, de que nos falou a Catarina. A guerra, o sabor do medo. Ele já esteve várias vezes no meio de combates, apanhado por fogo cruzado entre grupos de milícias, forças do exército, bandos armados. Mas Santos Gatluk aprendeu a sobreviver. O que é que ele tem para nos dizer neste Natal? Que história, Catarina, da sua própria história, o que é que considera mais impressionante? Bom, Paulo, eu acho que é tudo impressionante na história dele, mas talvez destacaria então a sua coragem e a sua serenidade. Como dissemos, portanto, ele viveu no meio da guerra, ele viu morrer familiares, viu morrer amigos, de qualquer das formas, e quem vir agora o filme verá que não há ódio nas suas palavras, não há esta vontade, esta sede de vingança. E isso é extraordinário, de facto, esta serenidade com que ele enfrenta tudo e diz as coisas. Ele também diz uma coisa que terrível, a de que ele pertence a uma geração perdida e que muitos dos seus amigos, dos seus conhecidos, nunca souberam sequer o que é viver em paz. Sim, Paulo, é verdade. Portanto, eles nasceram em guerra, continuam a viver em guerra e, de alguma forma, podemos dizer que muitos irão continuar a viver em guerra. Portanto, são, de facto, pessoas sem perspectiva no futuro, não é? E isso é, de facto, um dos maiores problemas que hoje enfrenta, que o Sudão hoje se enfrenta, não é? O Sudão do Sul enfrenta. Na verdade, este mais novo país do mundo, como dissemos há pouco, com a sua independência em 2011, está aparentemente quase que num beco sem saída, em que, efetivamente, não se encontra uma solução e não é possível sair deste ambiente de guerra que o país tem vivido nos últimos anos. E tudo isto, de facto, destrói tudo à sua volta, destrói os sonhos de qualquer jovem, de qualquer pessoa, de qualquer habitante do Sudão do Sul. Mas terá que ser sempre assim, terá de ser sempre assim, é que Santos Gatluk decidiu que ele devia ser catequista, que devia ajudar a mudar de alguma forma esta realidade. E com o apoio da Igreja, com o apoio também da Fundação AIS, ele tem vindo a fazer um trabalho notável junto dos que vivem, como ele, num campo de refugiados. Com a falta enorme de padres que há por lá, ele faz quase tudo neste campo. Mas o mais importante, como vamos ver já de seguida, é a capacidade de aproximar pessoas, de mudar mentalidades, de pacificar corações. Neste Natal, nós podemos fazer pequenos milagres em muitos lugares do mundo. Por exemplo, ajudando os que estão nos campos de refugiados do Uganda, pessoas como Santos Tai Gatluk. Hello, my name is Santos. I am a refugee from South Sudan, living in a settlement in Uganda. Like almost 300,000 people here and 2 million in the region. We had to flee our homes because of a terrible and very, very long war. Many of us have never known peace. They call us the lost generation. People without any perspective for the future. Many of us have lost families, properties, and have seen their life shattered. But thanks to your gift of faith, we try to bring hope and the meaning of life to our brothers and sisters. We receive a Catholic formation at Emmaus Center, supported by aid to the church in need. We end all formation so well. We have to be well trained to evangelize, to give our fellow refugees a reason to live.
Due to the lack of priests and religious sisters, we give catechism lessons and distribute the Eucharist. Many children were soldiers, forced into the ranks of militias from all sides. They were trained to kill. Now, it is not enough to give them food and shelter. We have to reintroduce them back into a normal life. This is only possible by bringing Jesus into their lives. This is possible thanks to your support to us and to those many other men and women around the world who fulfill God's mission under very difficult circumstances. This Christmas, tell your loved one that you want to give them a gift of faith instead of a material gift. They will know that they too can help bring light of Christ to many around the world, because through your generosity, you bring Jesus to the people. Pode alguém sorrir apesar de viver num país com enormes dificuldades? Pode. Em Cuba, onde os tempos são muito duros, onde as pessoas sabem bem como é complicada a sobrevivência no dia-a-dia, há quem tenha uma energia contagiante que arrasta os outros, que faz caminho. É o caso de Diana, uma catequista jovem que não esquece um livro especial onde aprendeu muito, onde se formou na fé. O livro chama-se A Bíblia das Crianças. Este é um livro da Fundação AIS. Só por isso já valia a pena escutar Diana. Mas ela tem muito mais para nos dizer. Ela é um exemplo de coragem e de solidariedade. E Diana lança-nos um desafio. Neste Natal, mais do que prendas materiais, ofereçamos uns aos outros verdadeiros presentes de fé. Com isso, deixamos de certeza o mundo um pouco melhor. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños, cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Esta Navidad, dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos, porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Foi Diana, uma catequista em Cuba. E por falar em pessoas extraordinárias, em mulheres, em jovens mulheres que estão a ajudar a construir um mundo melhor, mais solidário, vamos agora até à Síria. Vamos ao encontro de Madge Jalloum,
Quem é esta jovem, Catarina? Bom, Paulo, a Mad Jalum, como disse, é uma jovem, é voluntária e trabalha no Centro de Apoio de São Pedro, que numa região que é chamada o Vale dos Cristãos. Portanto, esta jovem, ou este centro, foi ajudado a fundar através da Fundação AIS e ali, naquele centro, é realizado, de facto, o que de melhor tem deste apoio à comunidade cristã na Síria. Muito bem. Para se perceber o que se faz por ali, é preciso recuar um pouco no tempo até aos dias infernais da Guerra Civil na Síria. Uma guerra que, importa dizê-lo, ainda não acabou. Mas houve milhares e milhares de pessoas que ficaram sem casa, sem trabalho, que perderam familiares e amigos. Houve milhares e milhares de pessoas que fugiram. E algumas dessas pessoas, dessas famílias, foram viver para o Vale dos Cristãos. Sim, Paulo, e como vamos ver nesta história que vamos ver agora de seguida, iremos então conhecer alguns desses cristãos, algumas dessas pessoas que foram forçadas a fugir, que foram forçadas a deixar tudo para trás, que foram forçadas a deixar as suas casas e que procuraram de alguma forma algum conforto, alguma segurança, exatamente nesta região que é o Vale dos Cristãos. Muito bem, é o caso de Noad e dos seus 2 filhos, é o caso do bebê Zain e da sua mãe, Siham, e é o caso também de George, um arquiteto. E é o caso também, claro, de Mad Jalum. Ela própria, vítima também da guerra, resolveu arregaçar as mangas para ajudar a minorar o sofrimento do seu povo. Todos os dias ela ajuda a enxugar lágrimas e só o consegue fazer graças à ajuda também da Fundação AIS. This is the Valley of Christians, Syria, an oasis of peace in a country torn apart by war. My name is Majd Jalhoum. I am a volunteer at St. Peter's Relief Center, funded by Aid to the Church in Need. I want to tell you about how your gifts of faith have saved many of our lives. Thousands of Christian families took refuge here in the valley when the bombs started to fall. Many lost their homes, their jobs, their loved ones. Now life is difficult. Here at St. Peter's Relief Center, we know these families and we care for them. This is Nuhad with her 2 boys, Georgios and Majd. Her house was completely destroyed during the bombing. Every month we help her with her rent payment until the day she and her family are able to return and rebuild their life. This is 3-year-old Zain and his mother Siham. We paid for the cesarean section that was needed for a safe birth. Mother and son are healthy and strong. This is George. His passion is architecture. The scholarship he receives at the Relief Center allows him to fulfill his dreams. And of course, there is me and my brother Eli. Having the opportunity to immigrate, we chose to stay in Syria. Helping these families gives our life real meaning. It's like being next to Jesus on the cross. Aid to the Church in Need is supporting over 2,000 families every day here in the valley. Your gifts of faith really do save lives. This Christmas, tell your loved ones that you want to give them a gift of faith instead of a material gift. They will know they save lives of many around the world. Em toda a Síria podemos encontrar histórias assim, de pessoas que foram forçadas a fugir, que perderam o que tinham e que só sobrevivem graças à ajuda da Igreja. Já contámos aqui esta história recentemente, mas temos de voltar a ela. Mofida e Moza são o retrato destes sírios que perderam tudo por causa da guerra no país. Uma guerra que persiste há 12 anos. Eles viviam em Iblid, agora estão em Alepo. Veja esta história com atenção. Eles são um casal de idosos que perderam tudo o que tinham, menos a fé. É isso que os sustenta. É isso que lhes dá forças. E é agradecendo tudo o que lhes dão que eles estão a viver mais uma época de Natal. أي وقت اللي دخلت هدول الإسلام علينا المسلحين فرضوا علينا هاي دولة إسلامية. ما بصير كنا نروح على الكنيسة، على الباب ما بصير نوقف، على الشباك ما بصير نوقف، يعني ما بصير يشوفونا.
وقت اجونا هيك شوي صعب علينا وظالمين هيك واخذوا رزقنا واخذوا اموالنا واخذوا ضيوفنا. جاب سيارة خصوصي وراح اسعاف ممر انساني. ونحن بهالعمر بهالكبر السن وبهالعمر صرنا نحن نازحين في بلدنا ولا زال صرنا لاجئين في وطننا في بلدنا. يعني كنا خايفين من حلب لأنه السكان شوي هيك. نحن جينا على حلب مرضنا ما بقى حسين نطلع. أنا بعد ما جيت لهون هلا صار لي 6 أشهر ما فتحت الباب وطلعت هسه ما بحسين. ما في عنا معيشة نعيش فيها معنا ما بيساعدونا. أشكر الله. وكسينة البشارة دائما لطرفنا الحمد لله. أو نحن كلياتنا جوات بيتنا منصلي بيتنا عوشنا نحضر قداس منروح على الصلاة. كل هالشي صار معنا نحن مؤمنين بربنا. نحن نشكر كنيسة المتألمة اللي عم تدعم كنيسة البشارة جسد المسيح اللي عم تدعمنا وتعطينا ولنعيش حياتنا. نغفر لمن فات وسائل خليكي ويطول بعمرك. بتوقع تكون خير علينا وعلى العالم كله وبريد السلام. بس بقى الرب هو اللي بيعرف ايش بده يصير لعيد الميلاد. ما حدا بيعرف غير ربنا. ولد المسيح هللويا. Karamlesh é uma vila que fica situada no norte do Iraque, uma das muitas localidades que os jihadistas do Estado Islâmico ocuparam em agosto de 2014, no verão de 2014. Karamlesh fica na planície de Nínive. É aí que vamos encontrar o padre Thabet Habib. Em agosto de 2014, ele teve de fugir dos jihadistas. Ele e todos os que viviam por ali fugiram para salvar a própria vida. Mas quando a guerra terminou, eles regressaram. E foi terrível, Catarina, o que eles encontraram. Sim, sem dúvida alguma, Paulo, foi terrível de facto o que encontraram, porque os terroristas acabaram por destruir tudo, desde as casas, às igrejas, às lojas, portanto, praticamente toda a cidade estava destruída, toda a vila, e o que não estava destruído tinha acabado por ser vandalizado ou mesmo roubado, não é? Uhum. Mas como o padre Thabet nos vai contar já de seguida, os terroristas de facto destruíram praticamente tudo, é verdade, menos a fé deste povo. Sim, Paulo, e esta é de facto uma história que nos enche de orgulho, podemos dizer desta forma, porque mesmo perante estes cenários mais terríveis que vamos contar, perante esta destruição mais absoluta de tudo, não é? Tudo que eles encontraram, que foi destruído, mesmo assim é possível reconstruir, é possível, e é esta a parte bonita deste filme, de facto, é possível recomeçar de novo. E foi isso que os cristãos do Iraque fizeram, os cristãos da planície do Nínive, que têm feito, então, desde 2014, no fundo, recomeçar a viver. Uhum. Aos poucos, tudo está, de facto, a ser reconstruído, desde as casas, às igrejas, à própria vida das comunidades. Esta história serve também para mostrar a resiliência deste povo cristão, e é a prova de que a ajuda da Fundação AIS, a ajuda, neste caso dos benfeitores da Fundação AIS, tem um efeito multiplicador que é extraordinário. I am Father Thabet Habib, parish priest of city of Karamles in north of Iraq in Nínive lands. And this is our Catholic community.
I want to tell you about the gift of faith. This gift is very important for us. 2014, when terrorists came, we were brutally murdered and persecuted. To save our lives, we had to run away. When the war ended, we had nowhere to return. Our houses have been completely destroyed. But thank God, what the terrorists did not manage to destroy it was our faith. Thanks to this and your help, we could return to our land and begin to rebuild our homes. After 2 years of hard work, we are slowly getting back to normality. For us, it's not just buildings. It's our identity, culture, and memories. Places in which we feel safe as Catholics. We managed to rebuild even the Catholic Center of St. Joseph. But what I enjoy most is the smile on the faces of my people, and that we find God in the simplest things of everyday life. Please make the gift of the faith with the ICN and stand with the suffering church around the world. May the love of Jesus surround you. Merry Christmas to you and your family. God bless. In Aramaic, Maryam Barakot. E com esta história tão cheia de significado, em particular nesta altura do Natal, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre ou uma história da vida da Igreja ou uma notícia relevante desta região do globo. O Clarim, Semanário Católico de Macau, celebra até ao próximo ano, no mês de maio, 75 anos de publicações. Assim, houve já uma exposição que decorreu no passado mês de novembro e que, com ela, foram também realizadas já uma primeira sessão de palestras, sendo que depois, em março do próximo ano, esta exposição, depois de percorrer várias escolas aqui em Macau, irá finalmente ficar mais uns dias, desta feita numa fundação aqui do território, para que outros públicos a possam visitar. Também nessa altura irá ser realizada então a segunda sessão de palestras no âmbito destas comemorações. Ainda há poucos dias, numa das palestras organizadas pelo Clarim, houve quem defendesse que a liberdade de expressão e, neste caso, a liberdade de imprensa também deve ser conquistada. E como, através da integridade para os oradores, os palestrantes, eles sacerdotes, a liberdade de expressão, por mais que esteja na lei dos homens, deve ter como base a dignidade, pois sem dignidade, mesmo que uma notícia seja verdadeira, ela perde muito do seu valor, pois não foi produzida logo com a base de dignidade que o jornalista deve fazer e, para que o faça, deve ter bons valores morais e éticos. Apenas um pequeno apontamento de que a Igreja de Macau, que também, além da parte missionária, se preocupa com o que são os valores inscritos na doutrina social da Igreja. E da China, neste caso da Diocese de Macau, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte do programa de hoje, um programa especial de Natal, vamos ainda até ao Burkina Faso e até Moçambique, 2 países de África, onde a Fundação AIS também está presente a ajudar a Igreja a salvar vidas. Até já!
You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo Aedo, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque do programa nós escutámos um homem, Bartolomeu Savadogo. Ele fala para nós sentado à sombra de uma árvore ao lado da mulher e dos dois filhos. Está a contar o que aconteceu no Natal de 2019, há 4 anos, quando a aldeia onde vivia, no Burkina Faso, foi atacada por militantes jihadistas. Ele próprio descreveu o horror do ataque, o assassinato do padre e dos paroquianos à frente de toda a comunidade, a destruição da igreja. Na história que vamos escutar agora na íntegra, ele vai contar como conseguiram fugir da aldeia. Eles são
apenas um caso entre milhares de pessoas vítimas da violência de grupos jihadistas, Catarina, neste país africano. Sem dúvida, Paulo, eles são de facto apenas um exemplo, não é, desta tragédia maior que temos falado aqui tantas vezes no nosso programa, nas últimas semanas e nos últimos meses, relativamente ao Burkina Faso. Portanto, o Burkina Faso, como tantos outros países de África, Paulo, infelizmente estão como que à mercê, não é, dos ataques terroristas, dos grupos terroristas, que de armas em mão querem de facto impor uma visão muito estrita, muito radical do Islão, e não têm poupado ninguém, nem os muçulmanos moderados, nem, claro está, os cristãos. E isso tem provocado, de facto, uma crise humanitária de proporções gigantescas, com milhões de pessoas em fuga, com milhões de pessoas na mais absoluta pobreza e que vivem agora em campos de deslocados ou de refugiados. E é num desses campos que agora vamos ao encontro deste homem, Bartolomeu Savadogo, e da sua família. Eles são um exemplo de cristãos em necessidade, são um exemplo da importância da ajuda à Igreja que nestes países procura socorrer todos os que estão agora de mãos vazias. Esta é uma história que nos leva diretamente para o Natal de há 4 anos. De um momento para o outro, esta família ficou sem nada. Tonde mamda tara labe yeme batelmi ma mose batel nu fe yur song chipsa asam ton lagam da taba man fete ligi patare pange ton man de rokade ki fukre ki ndoke mu pange ya to sampa no ga o ya soma e teba yum taba aba umpiga wendo ko ba linga wendo ko ba ne ba hanke pusa ta ba wen ne ba kri ne ba nu pa labe mon père te ayobe wendo ga wana mana bnyo ga hotel jugo ko mariam son ningi ne se ji pika la be lamba foot ne seba fanki ndik bamba ken taximonto mobile kare be kilo kwa bra la piswela nu rib kai rot kai ngai zaka kai batal zaka. La situation est venue de façon brusque. Ce n'était pas facile pour nous au niveau de notre CCB. Alors on a essayé de trouver des solutions pour endiguer la situation. Ntoye tuman bumbu tiboy bolum la men kon la yibu. Et les enfants aussi ont leur crèche. Et ils prennent cette crèche, ils tournent de porte en porte. Et les gens de famille en famille. Kwamba wa men de mane sambe tu la combri tu bi. Sura no mawiso mpatare la bongwa mum sura no wiso te a tep sore. Praticamente no fim do nosso tempo, vamos agora até Moçambique, vamos até Cabo Delgado. É preciso não esquecer o sofrimento também deste povo, vítima desde outubro de 2017 dos mais ferozes ataques terroristas por parte de grupos armados que reivindicam pertencer aos jihadistas do Estado Islâmico. Desde então já terão sido assassinadas cerca de 5.000 pessoas e há a contabilizar mais de 1 milhão também de deslocados. Na região mais pobre de um dos mais pobres países do mundo, ser deslocado significa a miséria. O senhor Francisco Faustino viu um dia o seu próprio filho ser degolado num ataque terrorista. Teve de fugir. Foi para a região de Pemba. Era apenas um entre milhares de deslocados, até que a Igreja o ajudou através dos projetos de microcrédito da Fundação AIS. Uma história triste,
mas com um final carregado de esperança. Como o Sr. Francisco nos vai dizer daqui a pouco, Natal significa nascer de novo. Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. Só aquelas traumas. E tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. 31 de outubro, então fomos atacados de novo, o segundo ataque. Já o meu filho, primeiro acautelei o filho para que não andasse para lá. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular, não sei, à procura de quê, e conseguiram encontrar-se com terroristas e degolaram. A minha fé ajuda a superar a ter esperança. Padre, conhecendo-me desde casa, então procurou. E eu, depois as minhas dificuldades, ele começou a preocupar, me atender. O primeiro grupo procurou, me chamou e que tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está a sair. 2, 3, 4 minutos, vem aparecer alguém, quero sabão, quero isso. O Natal significa nascer de novo, ter nova força. Natal significa nascer de novo. Com esta história que nos leva a não esquecer o martirizado povo de Cabo Delgado, em Moçambique, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa da Fundação AIS, hoje um programa especial de Natal aqui na sua televisão. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho e ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom saber que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Agradeço a presença da Catarina Martins Betancourt, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.